A paz do Senhor, povo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem nos feito. E grandes coisas tem feito o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Receba minha gratidão por vocês estarem aqui assistindo os vídeos, ouvindo a palavra do Senhor e lendo também. Deus te abençoe muito mesmo. Deus se agrada daqueles que buscam a face dele. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 21. Corra lá, pega a tua Bíblia, para que você consiga ler junto comigo. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegando a Rhodes, e dali fomos a Pátara, encontrando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser carregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos um dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluímos a viagem iniciada em Tiro. Chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio a Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés às mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como aqueles daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim? E partiu meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformado, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passado alguns aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasso, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhes disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andam segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Aqui nesse versículo aqui, os judeus estavam falando que Paulo falou que os judeus não deveriam circuncidar, nem andar conforme a lei de Moisés. Nos capítulos anteriores, Paulo estava dizendo que
Para os gentios, essa lei não era válida, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, nós somos salvos mediante a graça e não mediante a lei, porque pela lei nenhum de nós seríamos salvos, visto que a gente não consegue guardar a lei. Ali Paulo não estava dizendo para os judeus não guardar a lei, porque a lei veio para os judeus. E sim, eles poderiam também ter alcançado da graça de Jesus se eles crescem que o Messias veio e ressuscitou dentre os mortos e que a graça superabundou em Jesus. Mas eles não criam nisso, então eles continuavam seguindo a lei de Moisés. E Paulo também honrava a lei, então quando ele estava em todas as caminhadas dele, ele sempre agia como judeu. Só que ele sabia que a salvação não vinha mediante a lei, mas sim mediante a graça em Jesus Cristo. Então ele andava com conformidade à lei de Moisés. Versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne, de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acercando o cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse a oferta em favor de cada um deles. Aqui no versículo 25 está dizendo que recomendação para os discípulos seguidores de Jesus, que eram gentios, que não era judeu, a recomendação era que eles se abstessem da imoralidade sexual, de carne sufocada e também de coisas sacrificadas a ídolos. Versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram ele, gritando: Israelitas, socorro! Esse homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Judeus fazendo acepção de pessoas. Nem Jesus fez acepção de pessoas, nem Deus fez acepção de pessoas, os judeus aqui está fazendo. E a gente cristão tem que vigiar, para não fazer também acepção de pessoas. Porque às vezes, infelizmente, às vezes a gente está ali na igreja, se a gente abrir os olhos e enxergar alguém que às vezes não está no mesmo caminho que a gente, vigie para que isso não aconteça com você. De reclamar, porque tem pessoas exercendo ministério na sua igreja que você não concorda com as atitudes dele. Não é você que tem que concordar, não. É o Espírito Santo de Deus. Cada um Deus vai colocar no ministério, e se Deus colocou, deixa lá. Não fique reclamando, não. Deus sabe de todas as coisas, ele não faz nada errado. Versículo 29. Disseram isto, pois antes tinham visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou com grande alvoroço, e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Versículo 32. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mate-o! E quando Paulo
ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Versículo 38. Versículo 38. Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: se você ficar curioso aí, corra lá, leia lá na Bíblia o capítulo 22. Porque no capítulo 22, ele vai falar com o povo, porque foi dada essa permissão para Paulo. E eu estou muito feliz que você esteve aqui lendo a Bíblia comigo. Deus abençoe você e a sua família. Antes da gente terminar o vídeo, eu quero relembrar que Paulo falou lá, quando eles estavam chorando e pedindo para ele: não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém. Ele falou que ele estava pronto para ser preso e também morrer pelo nome de Jesus Cristo. Isso foi no versículo 13. O que estão fazendo ao chorar assim? E partiu meu coração, porque um pouco antes eles tinham chorado muito e falado com Paulo: não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém. Aí Paulo falou: o que vocês estão fazendo? Chorando assim, partindo meu coração. Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente se esforce um pouco mais, né, para falar do amor de Deus. Que a gente não tenha medo das pessoas, do que as pessoas vão fazer para nós, não. Que a gente parta para cima mesmo, falando do amor de Deus. Porque hoje, na verdade, o que impede a gente de falar o amor de Deus não é mais as pessoas, é nós mesmos. Os nossos imensos projetos sobre a nossa vida, sobre o que fazer no dia a dia, sobre ganhar dinheiro, sobre construir casa, sobre comprar carro, sobre plantar, sobre colher, é isso que nos afasta de fazer a vontade de Deus. Porque para a honra e glória do Senhor, hoje aqui não há perseguição com prisões e morte para os cristãos, mas sim perseguições com palavras, né? Mas nós mesmos é que sufocamos a vontade de Deus em realizar o querer dele na nossa vida. Deus quer fazer, a gente está pronto, mas a gente não quer. A gente quer fazer o que a gente gosta e o que a gente tem vontade. É por esse motivo que às vezes a gente entristece o coração de Deus, porque a gente pode ir na igreja, mas escolhe ficar em casa assistindo uma televisão. A gente pode ir na casa de pessoas, né, levar o evangelho, ou simplesmente entregar o ombro para a pessoa chorar, ou entregar o ouvido para a pessoa falar. Somente ouvir as pessoas, a gente precisa se entregar mais para o reino de Deus. Mas é se entregar de coração, corpo e mente. Mas não, na maioria das vezes eu estou falando de mim mesma, eu não estou falando dos outros. A gente está tão focado na nossa vida e nas nossas coisas que a gente não tem preocupação nenhuma em ajudar o nosso próximo. A gente deixa que cada um se vire nos 30. E não é assim que funciona. Assista o próximo vídeo, não perca nada, viu? Tenha curiosidade de ouvir falar das coisas concernentes ao reino do céu. Até o próximo vídeo.